Bom dia, nós cumprimentamos a todos os juvenis com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por essa manhã. Estamos muito felizes em estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da Marcos do Evangelho. O meu nome é Davidson e hoje vamos estar ministrando a aula em família. Aqui é minha esposa. A paz do Senhor, juvenis. Meu nome é Nayara e é um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Glória a Deus. Vamos lá. Paz do Senhor Jesus a todos, juvenis. Deus tem nos dado esse privilégio, mais uma vez, estarmos aqui nesta manhã. Como o presbítero Davis já antecedeu, estamos em família, né? Está ao meu lado aqui o meu filho. A paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, né, eu me chamo Helder. Amém. Glória a Deus. Então vamos iniciar a nossa aula. Vamos iniciar orando, Você ora aí para a gente? Vamos orar? Glória a Deus. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Ó Deus, nos alcança, Senhor, por mais esta manhã. Ó Deus, nos ajuda, nos dê a Tua graça, nos dirige, Senhor, que Tua palavra possa, meu Deus, operar em cada vida. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós precisamos da Tua bondade e misericórdia. Somos carentes de Ti, Senhor. Amém, Senhor. Cada vida, Senhor, cada aluno que está, Senhor, assistindo essa aula, possa ser alcançado e abençoado poderosamente pelo Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, por mais uma vez, pela Tua infinita misericórdia e graça. Assim oramos e cremos na Tua bondade. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje, dia 23 de julho de 2023, nós vamos estudar a lição 4, com o título Mais que Vencedor, Provas e Tentações. Né? A revista Conhecendo os Fundamentos da Fé Cristã nas Epístolas Gerais. Amém? Glória a Deus. E que você, que hoje está assistindo a nossa aula pela primeira vez, está visitando, você é muito bem-vindo. Gostaríamos que você marque a sua presença no chat. Nós queremos conhecer, queremos cumprimentar. Se apresente, tá? E que o Senhor possa dar uma grande bênção à sua vida. Agora pergunta para os juvenis. Será que já acordaram? Vão acordar, vão pegar a revista, vão pegar a Bíblia. Amém? Marca a sua presença juvenil também no chat. Curta, compartilhe, aproveite essa oportunidade. Capte novos visitantes. Deus tem uma grande bênção para cada um de nós. Amém? Amém. Helder, por gentileza, você pode fazer a leitura do texto áureo? Amém. Em 1 Coríntios 10, versículo 13, diz: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Glória a Deus. Por esse Deus maravilhoso que em todo tempo cuida de cada um de nós. Amém? Também vamos agora chamar os juvenis para a leitura bíblica em classe. Hoje tem a participação da Thaisa e da Sofia. Paz do Senhor, juvenis, eu sou a Sofia. Estou aqui para fazer a leitura em classe junto com vocês, na nossa lição 4 da revista da EBD, que se encontra em Tiago, do capítulo 1, do versículo 1 ao 16. Eu farei dos versículos 1 ao 8. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde! Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não os lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Amém. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência de seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação,
porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é traído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Queremos agradecer aí a Thaisa e a Sofia pela sua participação, né, na leitura bíblica em classe aí. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Glória Okay? a Deus. Eu quero apresentar para vocês aqui os objetivos da nossa lição. O que iremos estar tratando no decorrer desta lição. Nosso objetivo aqui, nós temos 3 objetivos. Expor a distinção entre a tentação e provação. O segundo dele é abordar sobre a origem das tentações e por que elas surgem. Analisar sobre conselhos para que possamos viver vitoriosamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, é uma lição maravilhosa, aonde o Senhor vai falar conosco poderosamente. Tenho certeza. Isso aí. E eu queria começar fazendo perguntas para vocês, já para acordarem nessa manhã, já começar a mente ficar esperta. São 3 perguntas, na verdade. O que é a tentação? De onde ela vem? Vem do homem ou vem de Satanás? Essas perguntas vão estar sendo respondidas até o final dessa lição. Então, fica aqui com a gente, que no final vocês vão corrigir se vocês estão certos, se a resposta de vocês estão certa, ou se tem que mudar alguma coisa. Amém. Gostaríamos muito da participação dos juvenis no chat. Nós vamos estar ao vivo no chat, conversando com vocês. Qualquer dúvida, pode colocar pergunta aí que vamos responder. Amém? Então, vamos iniciar a nossa lição. No tópico 1, hoje vamos estar falando da epístola de Tiago. Tá? Então, introdução à epístola e as considerações gerais. Então, essa carta que o apóstolo Tiago escreveu é classificada como uma epístola universal, porque ela foi escrita originalmente para uma comunidade maior do que uma igreja local. Ou seja, uma carta seria se o pastor tivesse escrito especificamente para uma igreja, mas Tiago escreveu essa carta para várias igrejas, né? Ele até cita Tiago 12, as 12 tribos que andam dispersas. Tá? Em Tiago 1, logo no início da carta, ele já indica para quem ele vai estar direcionando essa carta, que, na verdade, como foram para várias igrejas, se torna classificada como uma epístola. Essa carta ela foi escrita em torno de 45 depois de Cristo. Tá? Essa data é a que tem a maior aceitação pelos estudiosos fundamentalistas. Tá? Então, isso é um ponto importante, porque nós conseguimos entender qual nível que estava ali o crescimento da igreja, né? E como estava a situação dos cristãos na época, conforme os relatos históricos. Então, fica claro que essa carta foi endereçada inicialmente aos cristãos judeus que viviam fora da Palestina. É possível que os destinatários fossem os primeiros convertidos em Jerusalém, que após a morte de Estevão foram dispersos pela perseguição. Isso está relatado em Atos 1:8. Lá cita até Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. A gente vê isso em Atos 11:19. Então, isso explica a ênfase inicial da carta quanto ao sofrer com alegria as provações que testam a fé e que exigem perseverança do crente, do servo. Tiago escreveu isso em 1 Tiago 1, de 2 a 12. Amém? Mas então, por que a carta de Tiago ela é considerada o livro de Provérbios do Novo Testamento? Então, Helder, ela é reconhecida dessa forma porque ela tem uma forma muito especial de se apresentar, porque ela vem trazendo, Tiago vem trazendo muitos pensamentos e vem trazendo as expressões agrupadas em curtas frases proverbiais. Né? Então, ele vem lá e traz, por exemplo, ele apresenta um problema e no mesmo versículo, na mesma frase, ele apresenta uma solução. Quando você pega lá o livro de Provérbios, é dessa forma.
né, o Salomão pega ali ele apresenta um problema, uma situação e já traz a solução. Então, Tiago tem essa característica. Ele é bem sucinto, repleto de sabedoria e divina instrução, porque ele é muito prático, né? Ele aplica de forma muito objetiva. Por isso é conhecido como o livro de Provérbios do Novo Testamento. Amém? Sim, Davidson. E essa maneira, essa forma com que Tiago escreve, também é reconhecido pelos escritores como manual, um guia prático da vida cristã, porque é uma linguagem fácil de ser entendida e aborda temas do dia a dia, coisas que nós vivemos, e ali também já vai falando como a gente deve enfrentar aquela situação. É um livro que encoraja os crentes a enfrentarem as provações. Excelente. E que coloquem sempre as situações que nós passamos, as provações que colocam nossa fé em prova. Então, e por mais que tenha sido escrito há tanto tempo atrás, é um livro atual. Todos nós passamos por situações que estão ali no livro de Tiago. Isso mesmo, glória a Deus. E assim, um ponto importante que a gente pode citar, destacar, é que Tiago ele conhecia, por mais que ele escreveu para 12 igrejas ou tribos, né, ele escreveu para vários cristãos, mas ele conhecia pessoalmente os destinatários. Né, ele entendia as lutas e provações que cada um estava passando. Né, então, é até notório o tom de autoridade que ele cita, né, porque ele não faz simples sugestões, mas ele é bem incisivo, porque ele está falando como o pastor da igreja de Jerusalém, né, as suas ovelhas que estavam dispersas por conta da perseguição. Então, na verdade, ali havia ovelhas necessitadas de um crescimento espiritual, de compreensão do cristianismo. E ele foi usado poderosamente para que houvesse o crescimento na fé e nas obras desses cristãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós temos aí agora uma pergunta do Alisson. Glória a Deus. Para você, Davidson. Solta aí, Amanda, a pergunta do Alisson. Tiago escreveu a epístola em resposta à doutrina de Paulo sobre a salvação pela graça? Alisson, a resposta é não. Tá? Na verdade, tem muitos comentários sobre esse aspecto, né? Mas o propósito do apóstolo Tiago está em apresentar os resultados práticos da fé cristã. Né? Parece que, às vezes, torna-se um oponente à ênfase de Paulo no que tange a salvação somente pela fé. Então, inclusive, por exemplo, nesse aspecto, por conta dessa ênfase que Tiago tinha de trazer as obras como resultado da fé, inclusive até Lutero, ele denomina o livro de Tiago como epístola de Pária, mas Lutero estava totalmente errado. Por quê? Porque a posição de Tiago não era de ataque a Paulo ou de ataque à salvação pela fé. Na verdade, ele estava ali protestando contra uma hipocrisia cristã. Não é isso? Isso aí. Glória a Deus, glória a Deus. Isso mesmo. E fica muito simples. Um livro complementa o outro. Tiago queria que o mundo soubesse que se você foi salvo, você tem mudança de vida, vai ter alguma transformação. A fé, ela é uma força. Então, logo quando você é salvo e a fé alcança o seu coração, essa força, a fé, causa uma transformação. Então, um livro, ele não está contradizendo o outro. Pelo contrário, os dois livros, eles querem dizer para você, você tem fé, você é salvo, então sua vida vai mudar. Os dois estavam juntos, lado a lado. Ele só queria dizer, a fé manifesta-se pelas obras no viver santo. Excelente, perfeito. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos agora ao tópico 2, Joseli? Vamos lá. Tópico 2 aqui nós temos as provações, né? E nós temos aqui tentação ou provação, né? A palavra, conforme traz nossa lição, né? A palavra tentação, do grego, é peirasmos. E aqui se refere, não obstante essa palavra grega abordar os dois lados, né? A perseguição humana, direto aos cristãos, né? Através dos imperadores, e também a perseguição espiritual, a tentação.
A palavra se refere a esses dois lados, né? A tentação onde o cristão encara essas coisas, ser tentado, né, para pecar. Então, veja só. Mas aqui, Tiago está falando dessa perseguição e aflição, é no âmbito da carne mesmo, porque os discípulos ali, esses crentes para quem Tiago está escrevendo, eles estão passando por duras perseguições. Já visto que nesse tempo os imperadores exigiam para si adoração, porque eles consideravam como deuses, né? Então aqui, esses crentes estão passando por essas provações, por essas ferrenhas provações, né? E provação também significa sofrimento, angústia, tribulação, cujo objetivo, né, é levar o crente a ter uma experiência mais profunda com Deus. Glória a Deus. Né? Então, é isso que Tiago está abordando aqui. É o lado da perseguição, direta. Eles estão sentindo isso na pele, por causa do nome de Jesus Cristo. Ok? Então, presbítero Jocely, eu quero te fazer uma pergunta. É uma pergunta até difícil de ser respondida, porque ela tem um contrassenso, né? Passar com alegria em meio ao sofrimento. Você pode esclarecer para a gente como aplicar esse princípio em nossas vidas? Parece meio contraditório mesmo, né? Por quê? Como que a pessoa vai ouvir algo desse nível, né? Passar com alegria em meio a uma tribulação, a um sofrimento. Seria que, aos olhos humanos, seria normal dizer passar aborrecido, né? Chateado, revoltado, ou com sede de vingança, né? Mas aqui as Escrituras, e Tiago está dizendo que as perseguições e aflições devem ser passadas com alegria, né? E o que isso implica para nós, né? Que é exatamente sua pergunta. Eu gostaria de pedir ao meu filho, Helder, que lesse uma passagem onde Jesus Cristo, no grande Sermão do Monte, capítulo 5 e 11 de Mateus, 11 e 12, versículo 11 e 12. Diz assim, né? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bom, aqui a gente já vê que tem duas coisas aqui, básicas aqui. Primeiro, o Senhor Jesus está falando que a gente precisa, na verdade, Tiago está falando aquilo que Jesus já ensinou. Sim. Tiago está repetindo. Aliás, é típico do livro de Tiago repetir várias vezes os ensinos do Sermão do Monte. Então, isso aqui é um exemplo. Tiago está falando aquilo que está lá no Sermão do Monte. Ponto. E Jesus está falando, exultai e alegrai-vos quando essas coisas estiverem acontecendo. Se vocês passarem isso por causa do meu nome. Por quê? Jesus está falando, por quê? Porque é grande o vosso galardão no céu. Você terá um galardão por isso, por ser perseverante. Outra coisa que o Senhor Jesus ensina é que ele está dizendo que toda vez que um cristão passar por tribulação, por perseguição, essa é uma marca, esse é o sinal de que ele é autêntico, de que ele realmente serve ao Senhor Deus. Porque a luz, na verdade, vai incomodar as trevas. Então, isso é um sinal. E sempre foi assim, né? Jesus disse que assim também fizeram, porque assim perseguiram os profetas. Mas aqui a gente precisa entender, dando a continuidade aqui, que Tiago, ele nos ensina, vamos pôr assim, três princípios aqui importantes. Primeiro, né, ele está ensinando aí sobre realmente os cristãos devem enfrentar essas provações com alegria. Por quê? Outros pontos importantes que precisa entender. Porque essas provações, as dificuldades, desenvolverá em nós uma fé perseverante, uma personalidade experiente, uma esperança madura e paciente. Qual é o objetivo disso? Nos assemelhar a cada dia ao caráter de Cristo Jesus. Né? A terceira coisa, ou melhor, né, antes de vir para o segundo aspecto, a gente, com base na nossa lição, quero dar ênfase nisso aqui, os cristãos, então, precisam entender que não é porque ele está passando uma dificuldade, como é o caso aqui desses irmãos dispersos por causa da perseguição,
que ele vai chegar no momento e em dado momento, e através de uma oração determinista, através de uma oração que determina, que decreta a vitória dessa pessoa, que isso vai acabar. Precisamos aprender que, muitas das vezes, Deus quer que passamos por tais circunstâncias. O momento vai chegar ao fim? Pode chegar, né? Mas a gente precisa ficar ciente disso, né? A segunda coisa é que Tiago vai falar sobre a fé. Nossa fé somente pode chegar à plena maturidade quando confrontada com dificuldade e oposição. E ele chama isso de a prova da nossa fé, né? Às vezes as provações vêm sobre o crente a fim de que Deus possa testar a sinceridade da sua fé. Não se trata de pecados, porque às vezes as pessoas podem julgar que uma pessoa está passando por dificuldade e às vezes pode falar, pode estar em pecado. Nem sempre. A gente vê o caso de Jó. Todo o livro de Jó ali, a gente vai ver ali Jó sendo provado. E o que estava em jogo ali? Uma palavrinha com 2 letras. A fé dele. Fé dele. A fidelidade dele. Então, e a terceira, ou melhor, o terceiro ensino que nós temos aqui, eu quero até ler na lição, que é o triunfo da fé. A nossa lição diz assim, ó. Vou ler aqui porque está bem específico. Ó, Tiago lembra, para suportarmos as provações, por quê? Porque teremos a recompensa da coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Né? Eu estou lendo aqui no ponto 4 do segundo tópico. Esse é o segredo. Quem ama a Deus passa pelas provações, pois almeja sobretudo as coisas do céu. Se, porém, o propósito do cristão for juntar bens materiais, ter sucesso, fama, poderá enfrentar crises, tornar-se desobediente ou até apostatar da fé. O antídoto para esses efeitos colaterais das provas, porém, encontra-se facilmente. Mantenha o foco em Deus. Pense e ame as coisas do céu, e Deus lhe concederá o que deseja o seu coração. Né? Ou seja, Salmo diz, né? Salmo 37, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Né? Então, esses são os ensinos que as circunstâncias difíceis que o cristão passa devem aprender. Glória a Deus. Gera, né? Glória a Deus. Né? E sobre isso, a presença do Senhor vai sempre ajudar o servo, na prática, vai sempre te ajudar a vencer as suas provas, suas dificuldades. Né? Às vezes, o Senhor não está me ouvindo. Não, não é que o Senhor não está te ouvindo, mas é que Ele está te provando, Ele está te amadurecendo, Ele vai fazer você alcançar o máximo do seu potencial. Você pertence a Ele. Não é isso, Jocely? Uhum. Glória a Deus. Sim. Nesse sentido, temos uma pergunta da Natália Rocha para você. Amém? Uhum. Vamos Amanda, ouvir, então? por gentileza. Bom dia, Juvenis. Então, minha pergunta de hoje vai para o presbítero Jocely. Presbítero Jocely, por que Tiago afirma que passar por tribulações, na verdade, é uma bem-aventurança? Como pode ser isso? Amém. Aí vimos aí a pergunta da Natália Rocha. A pergunta da Natália, ela é bem semelhante à pergunta que a irmã Nayara fez aqui, porém com outras palavras, né? Ela diz, por que Tiago afirma que passar por tribulações, na verdade, é uma bem-aventurança? Como pode ser isso? Eu quero responder isso com um ângulo um pouco diferente. Veja só, Juvenis. Passar por tribulações. Como pode explicar isso? Passar por tribulações, na verdade, Tiago diz que isso é uma bem-aventurança. Ou seja, isso é uma felicidade. Deixa eu tentar colocar alguns pensamentos aqui. Quanto mais ferrenha for a tribulação, mais da graça de Deus o cristão vai desfrutar. Quanto mais difícil for a provação, mais do poder de Deus nós vamos desfrutar, mais do companheirismo, da presença do Espírito Santo, o crente pode e desfrutará. Né? Quanto mais for a sua aprovação, mais da natureza do reino celestial, ao qual um dia vamos habitar, você vai desfrutar. Graças a Deus. Ou seja, deixa eu só vou ouvir a
a Nayara, mas deixa eu só colocar aqui. Por exemplo, nós temos um hino da harpa cristã que diz assim: é feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor, na tribulação é paciente. É feliz quem segue fielmente. Por quê? Quem escreve isso muitos dos hinos foi escrito, né, debaixo, sob muita tribulação. Esse hino, inclusive, continua assim: quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Maravilha. Entendeu? Então, isso é uma loucura que só o cristianismo fala. Como que você será feliz em meio à angústia, à tribulação? Mas com Jesus é assim. É a loucura do cristianismo. Mas por quê? Porque o cristianismo é algo vivo, o evangelho é vivo, o Espírito Santo reina na vida daqueles que nascem de novo. Glória a Deus, porque felicidade é Cristo ao nosso lado. Né? O crente tem essa característica. Por mais que esteja passando por lutas, dificuldade, por mais que não tenha certeza, ele tem fé no seu coração. O seu coração clama por Cristo, porque ele é movido por uma bem-aventurada esperança da vida eterna com o Senhor. Sobretudo, ele vive a cada dia, a cada manhã, experimentando as misericórdias do Senhor, vivendo a alegria da salvação todos os dias. Por mais que muitas vezes doa, entristeça, mesmo assim, independente da provação, Cristo, a bênção do Espírito Santo, para nos consolar e nos fazer, a cada dia, avançar, prosseguir para o alvo. E isso é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos agora ao tópico 3 da nossa lição. Vou pegar aqui. Tópico 3, as tentações. Vamos falar aqui sobre a origem das tentações, o caminho da tentação. Irmãos, bem resumido, ninguém que peca pode se livrar da culpa, lançando contra Deus as suas culpas, as suas acusações. Mas não, eu pequei porque a situação estava muito difícil, por conta disso. Não. Deus pode provar a minha fé e a sua fé. Deus nos prova para fortalecer a nossa fé. Mas nunca o Senhor vai nos tentar para nos levar ao pecado. Então, que nós possamos ter um coração reto em Deus, possamos clamar por sua misericórdia, pela sua presença. A tentação provém, a princípio, do desejo e da inclinação do nosso próprio coração. Veja, enquanto muitos estão colocando culpa em Deus a outros, em Mateus, Cristo mesmo ensinou, olha, vem do seu coração, vem do nosso coração. Tiago, na epístola, ele vem trazendo e vem buscando esclarecer o envolvimento e a responsabilidade pessoal do homem ao cometer os seus pecados. Ou seja, não tem desculpa. Não, a minha situação aqui é difícil. Não. A responsabilidade, a salvação, ela é individual. E só peca quem quer pecar. Mas graças a Deus podemos se arrepender dos nossos pecados. Podemos clamar ao Senhor. Glória a Deus. Que a graça, a misericórdia, o sacrifício de Cristo não foi em vão no Calvário por nós. Amém? Glória a Deus. Também tem uma pergunta, não é isso, para Nayara. Sara vai fazer uma pergunta para Nayara. Glória a Deus. Bom dia, turma. Hoje eu tenho uma pergunta para a irmã Nayara. Irmã Nayara, Deus tenta o homem? E como eu sei que eu estou sendo tentada? Ei, Sarinha, meu amor, muito obrigada, tá? Pela sua participação. E vamos lá. Deus não tenta o homem de maneira nenhuma. A resposta é não. Deus nunca vai tentar o homem. E Tiago explica muito bem isso em Tiago 1:13, que diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, nessa resposta fica bem clara, Deus nunca vai tentar o homem. E como sei que estou sendo tentado? A tentação, ela começa de uma maneira bem sutil. É quando a gente dá ouvido,
quando a gente responde a um desejo do nosso coração, de fazer algo que, mesmo sabendo que estamos errados, mesmo sabendo que é pecaminoso, nós vamos lá e fazemos. E aí pecamos. E o pecado gera morte. Então, quando damos ouvido a esse desejo, estamos caindo em tentação. E a tentação, como disse agora anteriormente, né, gera o pecado e o pecado gera a morte. E todos nós somos tentados. O próprio Senhor Jesus foi tentado. E os juvenis, os jovens, é um público que me parece que é muito mais tentado do que nós, os adultos, porque o adversário, ele sabe que os juvenis, os jovens, eles têm uma vida inteira pela frente e que irão e podem ser potências nas mãos do Senhor, pode realizar muitas coisas para o Senhor. E diante disso, o jovem, ele é muito tentado. A tentação começou no Éden, né? E dali para frente, nós estamos sendo tentados até a volta de Jesus, né? E o que acontece? Em Tiago 4:7, nós temos a solução. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós não estamos sozinhos, vocês não estão sozinhos. O próprio Senhor Jesus nos deu essa promessa, que se resistirmos à tentação, se permanecermos fiéis ao Senhor, a tentação vai fugir de nós. E nós vamos conseguir sermos livres do pecado, que é o nosso alvo. Então, se você está sendo tentado, se você já orou, se está difícil para você, nós somos um só corpo. Não fique sofrendo sozinho. Procure um líder, procure um professor, porque você vai vencer. Com a ajuda da oração da igreja, com a ajuda da oração de alguém que você confia, aqui dentro da igreja, você vai vencer em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos ao próximo tópico, não é, Josué? Eu queria até fazer um comentário sobre esse assunto, né? Amém. A irmã Nayara colocou muito bem sobre a questão da concupiscência, né? Desde o Éden, nós somos tentados. Nós temos o engodo do mal. Já visto depois como pecou, o mal passou a habitar nele, como o presbítero Davis disse, citando as palavras do Senhor Jesus, né? É do coração que procedem os maus pensamentos e todo o pecado, né? Então, esse engodo do mal que existe dentro de cada ser humano, ele está, de alguma forma, entrelaçado à nossa liberdade, né? Então, querendo ou não, assim, a gente é tentado, a gente existe, o mal está dentro de nós, e nós somos atraídos por ele mesmo, pelo nosso próprio coração, nós somos enganados. Agora, poderia perguntar assim, então, poxa, não deveria existir o pecado, então? Então, eu quero colocar duas perguntas aqui. O que na verdade, nós iríamos escolher? A questão é, será que eu preferiria ser livre e ser tentado e ter a possibilidade de ter a vitória? Ou ser um robô? Que, nesse caso, o robô está livre de tentação, ou seja, ele está livre de pecar, mas ele também não conhece a dignidade da liberdade ou o desafio do conflito. E não conhece nada acerca da imensa alegria quando vencemos uma batalha. Se fosse para escolhermos, o que escolheríamos? Ter o livre-arbítrio, ser livre para obedecer ou desobedecer, e uma vez que decidíssemos obedecermos, iríamos gozar da alegria da vitória, né? Ou ser um robô, ou ser um bom robô. Fica a pergunta. Acredito que, na verdade, nós com certeza escolheríamos ser livre, para de todo o coração aceitar, entender através da razão e através das escrituras e de todo amor que Deus tem por nós em nos colocar a sua palavra que é poder, para que através dela possamos obedecer a Ele, né? Ou viver como robô. Com certeza a gente iria escolher a primeira opção. Né? Vamos então para o tópico 4, para a gente estar
concluindo aqui a Vamos lá. nossa lição. Conselhos. Tópico 4, conselhos. Aí nós temos aqui número 1, peça sabedoria. Número 2, tenha fé. E 3, não erre. Né? Aí veja só aqui, no número... Nós temos até uma pergunta aqui, né? Do Gustavo. Vamos ouvir então a pergunta do Gustavo? Logo Amém. no início aqui do tópico 4. Amém. A paz do Senhor Juvenis, meu nome é Gustavo e eu queria fazer uma pergunta para o presbítero Joseli. Presbítero, como eu posso enxergar a vida com as lentes de Deus para vencer o pecado e o mal? Amém. Então vamos lá. Olha, obrigado, Gustavo, pela sua participação. Maravilha, glória a Deus pela sua vida. Né? Você perguntou como eu posso enxergar a vida pela vontade de Deus, pela lentes, né, de Deus, pela visão do Senhor, para vencer o pecado e o mal. Bom, o nosso tópico 4 diz o seguinte, conselhos. Então, primeiro, a gente poderia extrair da nossa lição, peça sabedoria. A lição diz assim, Deus está propondo, através da carta de Tiago, que ele está ali orientando, ele fala, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele não está dizendo para você pedir a qualquer um. Ele está mostrando com quem você deve buscar a sabedoria. Então ele diz, a lição diz assim, Deus está propondo compartilhar conosco a sua sabedoria, que não se trata de simples aplicação de conhecimento. A sabedoria divina é aquela que nos permite compreender mistérios eternos e nos orienta em determinadas situações e normalmente está acima da nossa compreensão intelectual. Então, veja, Tiago está dizendo o seguinte, que Deus está propondo compartilhar conosco a sua sabedoria. Você já pensou? Alguém que é muito sábio, hoje para você, hoje ter um bom estudo, você tem que estar numa boa escola particular. Aqui, o apóstolo Tiago está ensinando, peça a Deus sabedoria. Né? E Tiago diz, né, em um determinado versículo da sua carta, ele diz que a verdadeira sabedoria, ela vem do alto, ela é sem parcialidade, ela é pura. Assim que ele afirma, a verdadeira sabedoria vem do alto, ela vem da pessoa do próprio Deus, ele está dizendo. Então, Deus está disposto a compartilhar da sua sabedoria para conosco. O nosso pastor, inclusive, tem ensinado aí nas quarta-feiras, comparando, né, as escrituras com a sabedoria humana, o que a sabedoria humana tem causado. Nós temos visto na história, ele tem mostrado também os grandes homens, como que a ciência veio ao mundo, né, ao conhecimento dos homens, através das escrituras. Né? E quantos homens sábios que a humanidade teve de Deus, porque primeiramente amaram as escrituras. Alguém já disse que o homem se priva do melhor que há no mundo quando deixa de ler a Bíblia. Então, a resposta para vencer o pecado e o mal seria buscar de Deus a verdadeira sabedoria. Né? E aí, consequentemente, tenha fé, como diz a lição. Busque em Deus. Ninguém que vá ao Senhor sem fé, ele terá condições de agradá-lo e de buscar de todo o seu coração. Impossível isso. E Tiago vai encerrar, a nossa lição vai encerrar dizendo, não erre, baseado no que Tiago está ensinando. As Escrituras diz claramente, né? Inclusive Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 diz, jovem, alegra-te no dia da tua mocidade, anda pelos caminhos dos seus olhos e pelos desejos do seu coração. Saiba, porém, que por todas estas coisas se trará Deus a juízo. Então Tiago termina exortando, não erre. Paulo vai dizer, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, que buscamos a Deus a verdadeira sabedoria, que tememos ao Senhor, né? Que procuramos realmente viver em comunhão com Ele, para que possamos vencer o mal e o pecado e todo o embaraço que tão de perto nos rodeia. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Glória a Deus, que cada juvenil possa guardar cada princípio que foi tratado nessa lição, tá? Que a bênção do Senhor essa manhã possa ser marcada no seu coração, que você seja firme em Deus, amém? Agora tem um momento
muito especial da nossa lição, que é o ofertório. Separe agora o melhor que você tem. Está aparecendo a ferramenta do Pix, do PicPay, os dados bancários da igreja. Contribua, faça a sua oferta da escola dominical. Também eu quero te convidar a fazer parte da campanha dos 1000 valentes para a compra do novo espaço de templo. Está aparecendo aí a imagem. É um espaço maravilhoso e o Senhor nos dará. Então, te convido a fazer parte dessa grande obra. Se você é o visitante, te convido a acessar o site marcasdoevangelho.com.br para você ter mais informações, entrar em contato conosco, para que você também seja um participante dessa obra. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar todos poderosamente. Amém? Agora vai ter um louvor enquanto os juvenis ofertam. Glória a Deus, glória a Deus. Agora vamos à conclusão. Amém, Helder? Amém. Vamos lá, né? A vigilância é uma arma poderosa para estarmos prevenidos contra as tentações. E devemos escapar das causas das tentações. Já em relação à provação, devemos reconhecer quando prova é de Deus e aceitar sua soberania absoluta. As provações são exercícios na pedagogia de Deus. Amém. Que coisa Glória linda, a Deus. perfeito. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos Amém. orar então? Vamos orar, Vamos orar vocês... para encerrar? Glória a Deus. Você ora, Nayara? Ora para encerrar a nossa lição. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa preciosa lição aprendida hoje. Glória a Jesus. Que possamos reconhecer, Senhor Deus, quando estivermos sendo provados, que possamos ter paciência, Senhor, para saber sempre ouvir, escutar a sua santa voz. Amém, Senhor. E que possamos a cada dia estar vigilante contra as tentações, que possamos ter o coração, Senhor,
um coração em Ti, Em nome cheio de de Jesus. sabedoria, para ficarmos livres das tentações. Em nome Que o Senhor de Jesus. possa nos ajudar, nos fortalecer, guardar as nossas vidas. Em nome de Essa é a oração que faço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Nós cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Excelente domingo. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.